Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and days. Web amigos, estamos no ar com mais um Sem Papas na Língua. Hoje, sexta-feira, dia 20, sexta-feira geladíssima aqui na Baixada Santista, em todo o Brasil. Estamos com vocês hoje aquela bancada de sexta-feira polêmica, como sempre. Ele, Carlos Paz. Mais uma sexta-feira, um bom dia aí a todos os nossos web espectadores, aos ouvintes da 101.3. Os nossos colegas aí, o Vitor Najib, o Márcio, o nosso convidado aqui, o João Renato, nosso conhecidíssimo Simão, né? Fica mais fácil agora. Agora, se posso Simão chamar de Simão? É mais fácil. Aí né? fica mais fácil. Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira a todo mundo. Eu estou aqui na linha com o deputado Paulinho da Força, né, que deve participar aqui de uma rodada de perguntas com os nossos membros da bancada. Deputado, bom dia. Estamos no ar aqui pela FM 101,3, campeã de audiência aqui na Baixada Santista. Os convidados aí, também quero cumprimentar todos os ouvintes. Perfeito. Conseguiu ouvir a pergunta? Primeiro, eu não acredito em terceira via. Acho que a eleição vai ser disputada entre o Lula e o Bolsonaro. Eu sou muito amigo do Ciro Gomes, fui candidato a vice dele em 2002, mas acho que a situação dessa eleição ela é bastante diferenciada e acredito então que nós vamos ter apenas as eleições disputadas por Lula e Bolsonaro. E nesse caso, acho inclusive que o Lula vai ganhar no primeiro turno, porque a terceira via vem perdendo espaço cada dia que passa. Se você pegar as pesquisas em janeiro, o conjunto de candidatos da terceira via tinha em torno de 28% e hoje estão em torno de 14%. E acho que no final deste mês, as novas rodadas de pesquisa vão mostrar que a terceira via, cada dia se inviabiliza mais. Então, portanto, eu aposto na candidatura do Lula e o meu partido está apoiando o Lula e acredito que ele vai ganhar no primeiro turno. Carlos Paz, que é presidente do Instituto Capaz. Sua pergunta. Bom dia, deputado. Bem, Primeiro dizer também que eu tenho uma experiência sindical, fui 5 vezes presidente do Sindicato da Receita Federal aqui no estado de São Paulo, na época do governo Lula, 2015, ali na época do governo Lula, fui da Mesa Nacional de Negociação Sindical. Então é um prazer estar falando com o senhor aí, porque a gente acompanha sempre a sua vida sindical. Eu gostaria de falar um pouco, deputado, porque eu escutei uma declaração do ex-presidente Lula, o atual candidato, dizendo que, se eleito, ele iria reverter a reforma trabalhista do governo Temer. Eu queria voltar um pouco antes, lá em 2018, a questão da obrigatoriedade da contribuição sindical, né? Quando o deputado Augusto Carvalho, lá do PPS, né, jogou o projeto que foi aprovado ali na época por 215 parlamentares, né, e tal, tirando o desconto da contribuição sindical. E o senhor, na época, inclusive, fez um comentário na imprensa dizendo que isso praticamente acabaria com os sindicatos, né, e inclusive, tirando o recurso das centrais sindicais, né, inclusive da força sindical. Nessa época, uma das bancadas que teve à frente disso, né, que foi favorável aos empregados, aos empregadores e não aos empregados, foi o PSDB, no qual sua liderança maior era o Alckmin. O que o senhor tem a dizer sobre isso? As coisas têm memória curta. Agora o Alckmin é vice do presidente, do ex-presidente Lula, do atual candidato, e foi uma pessoa que, na época, encabeçou junto com demais partidos, mas o PSDB foi muito favorável, né, a esse projeto, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Não é meio ilógico isso na política? O senhor não acha que... Eu vejo hoje o Alckmin
conversando com a base dos sindicatos e tal, mas lá atrás ele foi um dos que encabeçou, né, a questão da obrigatoriedade da contribuição sindical. Primeiro que eu sou defensor, né, de que a reforma trabalhista não seja revogada, ela tem que ser consertada. Tem alguns pontos que acho que nós precisamos trabalhar para corrigir. Eu aponto o artigo 611-B, que é um artigo que inibe as negociações, e acho que a reforma trabalhista ela foi exclusivamente contra os sindicatos de trabalhadores. A estrutura sindical patronal permanece intacta, inclusive com o Sistema S, e que é administrado exclusivamente pelo empresariado. Então, acho que se a gente quer ter uma relação capital e trabalho justa e que possa ter liberdade de negociação, elas têm que ser equiparadas nas suas estruturas. Então, a reforma que eu defendo no Congresso e vou trabalhar para aprovar é uma reforma que dê liberdade total de negociação e tira o Estado da negociação. Nós queremos, inclusive, criar um Conselho Nacional de Trabalho entre trabalhadores e empresários e que a livre negociação seja objeto de total apoio do Congresso. Portanto, essa é a minha posição com relação à reforma trabalhista. E a reforma da estrutura sindical, uma estrutura que eu defendo, uma estrutura moderna, atuante, que possa realmente representar os trabalhadores. Lá atrás, nesse episódio, e que eu posso dizer que eu resolvi esse problema no Congresso, naquele período, com o apoio do presidente Lula, realmente nós tivemos uma série de bancadas. Não dá para dizer hoje que trabalharam contra os trabalhadores naquele período. Não dá para dizer hoje que foi o Alckmin, porque o Alckmin era apenas governador de São Paulo, né? E o Alckmin, como governador de São Paulo, sempre teve uma grande relação com o movimento sindical. Por isso que ele é bastante querido no meio sindical, porque a relação dele como 4 vezes governador, ele sempre teve uma relação muito de amizade. Eu posso dizer que quase todas as posses de diretoria que eu estive, o Alckmin estava presente como governador. Então, acho que ele tem hoje uma grande relação, acho que ele pode contribuir muito, e eu sou daqueles que acho que nós temos que juntar o máximo de gente possível para derrotar o Bolsonaro. Temos que pensar, digamos assim, esquecer as diferenças, os problemas que tivemos no passado e juntar os democratas, aqueles que querem defender não só o Brasil, reconstruir o país, mas que defendem a democracia. E o Alckmin sempre foi um democrata, e por isso eu defendo ele como vice da